Sejam de novo muito bem-vindos para mais uma aula de História, aqui comigo, História Geral. Vamos agora para a Idade Média, né? Falamos de Roma na aula passada, agora vamos avançar com o nosso conteúdo. Bom, em primeiro lugar, o chamado de período medieval, ele nasce num momento bastante conturbado, bastante tenso, que é uma época de invasões bárbaras. Então você tem levas e levas de povos bárbaros. Lembrar que os romanos não estão nem um pouco preocupados com a diferença entre esses povos, eles colocam todos esses povos num grande guarda-chuva e chamam de bárbaros, ponto. Só que dentro desses povos bárbaros existem os francos, os vândalos, os visigodos, os suevos, os anglo-saxões, os ostrogodos, os lombardos e também os hunos, que aterrorizavam, né? Só lembrar do depoimento de Amiano Marcelino. Só que tem um detalhe. Todas essas invasões que vão ruir com o Estado Imperial Romano, com a organização administrativa romana, e vão levar aí uma mistura de povos que vão marcar o início da Idade Média, o nascimento do mundo medieval. Essa mistura foi, em grande parte, garantida pelo cristianismo. Porque o que acontece? Os povos bárbaros invadem realmente o Império Romano. A autoridade imperial romana rui, o Estado Imperial Romano rui. Só que o que fica de pé? O cristianismo. Aliás, quem é a maioria? Se você pegar entre romanos, entre populações romanas e guerreiros bárbaros, quem é a maioria? A população romana. Quando esses guerreiros bárbaros forem adentrar no Império, nas províncias do Império, eles vão encontrar uma população romana, ou que se diz romana, que na verdade se misturou, né? É fruto de uma mistura de romanos com os nativos daquelas terras que depois viraram províncias romanas, só que essas pessoas eram de religião cristã. Os guerreiros bárbaros que avançavam, estima-se que a sua população correspondesse a cerca de 5 a 10% da população total das províncias que eles encontravam. Só que esta população fica terrorizada, porque toda essa população morre de medo dos bárbaros. Eles têm famas de guerreiros, de sanguinários. É só lembrar dos hunos. Não cozinham, não temperam, andam montados em seus cavalos, são bárbaros, são selvagens, então muita gente foge. O que facilita a dominação dos bárbaros. Só que tem um detalhe. Esses guerreiros bárbaros vão começar a governar as antigas províncias romanas e organizá-las em reinos. E o que acontece? Muitas vezes, para que esses guerreiros bárbaros consigam dominar melhor estas populações, eles acabam se convertendo ao cristianismo, tendo a mesma fé que essas populações. E a partir do momento que você tem a mesma fé entre bárbaros, né, os recém-chegados, e a população romana que já estava naquelas províncias, quando você tem uma mesma fé, começa a haver o quê? Casamentos. E esses casamentos começam a misturar as duas parcelas de população, seja a romana, seja a chamada de bárbaro. Quem vai garantir esta fusão, esta união, é o cristianismo. A autoridade imperial rui, ótimo, mas o cristianismo fica em pé. Aliás, o cristianismo, ele representa uma crise moral para Roma, mas ele se tornou uma espécie de um herdeiro de Roma. Por quê? Porque se o Estado Imperial rui, o que fica de pé dos antigos romanos é a religião, que acabou se tornando a religião oficial de Roma no final do século IV, logicamente depois de Cristo. Tanto é que o cristianismo vai se comportar como herdeiro de Roma, que o chefe da igreja, o Papa, vai começar a residir aonde? Em Roma, a antiga capital do Império. Você quer uma associação maior que essa? Toda a igreja cristã sendo sediada na antiga capital do Império Romano. E além do mais, o cristianismo não vai pegar só uma questão de capital. Ele vai herdar de Roma também a questão do poder universal. Lembram disso?
Os romanos acreditavam que tinham um poder universal, um poder supremo, porque conquistaram o mar Mediterrâneo inteiro, que era o mundo conhecido. O cristianismo vai se apegar a esse poder universal para ele. E o que quer dizer isso? Aos olhos dos cristãos medievais, o cristianismo não será uma religião, será a religião. O Deus cristão não vai ser apenas o Deus cristão, será o único e legítimo Deus. O que significa que todos os povos que têm uma religião diferente da religião cristã não têm Deus. Tem, sei lá, o demônio, mas não Deus. Na cabeça dos cristãos da Idade Média. É bom deixar isso bem claro. Essa coisa de entender o cristianismo como a única e legítima fé vai nos ajudar a entender muito sobre a Idade Média, como nós vamos ver agora nos próximos slides. Eu começo com uma capa sobre a Idade Média, a primeira parte da Idade Média. Essa primeira parte, ela é bem introdutória. Nós não vamos chegar ainda nos temas mais conhecidos, como feudalismo, como cruzadas. Essa parte ela vai englobar mais ou menos os séculos V, a queda de Roma, até o século XI. Mais ou menos esse período aqui de Idade Média, o início dela. E é um início que também não é tão conhecido como o período que veio depois. Séculos XII, XIII, principalmente o XIII e o XIV são os séculos mais conhecidos da Idade Média. E esta imagem que eu coloquei no início da aula, nesse slide, mostra o Papa, a autoridade da igreja, coroando um rei. E os súditos observando. Uma outra questão da Idade Média foi essa coisa entre qual é a autoridade mais forte, a igreja ou o rei? Porque o Império Romano ruiu, a autoridade imperial romana ruiu, mas a igreja se posiciona como a herdeira legítima de Roma. Então ela teria o poder universal. E ao mesmo tempo ela precisa dos reis, porque os reis com seus exércitos protegem a igreja. Mas a igreja tem a palavra de Deus, então qual das duas esferas é a mais poderosa? Isso vai marcar muito a Idade Média, essa briga. Quem manda mais, a igreja ou os reis? Vamos ver aqui. Primeiro, temos o nascimento do mundo medieval. Eu coloquei aqui que o mundo medieval ele foi tributário, ele foi herdeiro de 3 grandes heranças. A primeira é a herança clássica, ou também conhecida como herança romana. Essa herança clássica foi marcada pelo seguinte, em parte, pela questão da sacralidade da monarquia. Os imperadores romanos eram vistos como deuses, divindades. O cristianismo, logicamente, não vai aceitar o imperador romano, um rei, ou o que quer que seja, como um deus, porque você tem um Deus único. Só que isso não significa que os reis deixam de ter um poder especial. Na Idade Média, os reis podiam até não ter tanto poder, só que eles tinham uma espécie de uma sacralidade. O rei é visto como uma espécie de um escolhido por Deus. Ele não é Deus, ele não é uma divindade, mas ele é alguém escolhido, ele é alguém diferente. Aliás, durante boa parte da Idade Média, essa questão da sacralidade ela foi muito forte. Os reis da Idade Média, principalmente os reis da França e o da Inglaterra, por volta aí do século XI, XII, e esse costume se manteve até o século XVII, ou seja, depois do fim da Idade Média, que tradicionalmente se entende como século XV. Esses reis foram chamados de reis taumaturgos. E o que se acreditava que esses reis fizessem? Acreditava-se que quando o rei, ou da França ou da Inglaterra, fosse coroado, ele era ungido, ou seja, ele era banhado com óleo tido como santo. E a partir desse momento, o rei teria poderes, como se acreditava na época, de curar as escrófulas dos seus súditos. Escrófulas seriam grandes ferimentos. Então o rei, com um toque, ele teria o poder de curá-las. E muita gente acreditava.
Por quê? Porque o rei não é que ele é Deus, mas ele tem um poder investido por Deus. E é isso que fica na questão da sacralidade. E é interessante ver como essa questão de se acreditar que os reis pudessem curar as escrófulas de seus súditos, ela marcou o imaginário medieval e ela continuou muito além do fim da Idade Média. Repito, no século XVII ainda se acreditava nisso. Então, essa questão da sacralidade é uma herança romana, mas que marcou a Idade Média. O outro ponto é a questão da petrificação da hierarquia social. O que é petrificação? Ela congela. Por que isso? Na época da crise do Estado Imperial Romano, entre os séculos III, IV e V, o número de escravos começa a diminuir e também a população romana começa a cair. O que o Estado decide fazer? Como eles precisam de comida, e quem garante a comida são camponeses, o Estado procura garantir que camponeses fiquem no campo. Evitar que mudem de posição social, portanto você petrifica. Isso marca a Idade Média, essa questão, essa relação entre a igreja de um lado, a nobreza de outro e os servos, que são os que trabalham, os camponeses de outro. Além disso, um crescente fiscalismo sobre o campo, ou seja, na aula sobre Roma, eu disse a vocês que Roma era uma cidade que conquistou seus vizinhos e foi montando um império controlando o mar Mediterrâneo. Roma dependia de vias de abastecimento, ou seja, do envio de trigo, envio de carne, envio de peixes, envio de vinho, de azeite, etc. Em parte, esses alimentos eram enviados por um imposto conhecido como a nona e eram transportados pelas diversas estradas que ligavam Roma, a capital, a diversas partes do seu império. O problema é que na época de desgaste de Roma, de enfraquecimento do Estado romano entre os séculos III, IV e V, o Estado começa a ter dificuldade para garantir o abastecimento à cidade, porque a força desse Estado diminui. Então o que isso gera? Isso acaba gerando uma ruralização. Muitas pessoas abandonam Roma e começam a ir para o campo. E aí o que acontece? O campo se torna algo importante para conseguir impostos. Então você vai começar a ter uma preocupação cada vez maior em conseguir impostos do campo. Por isso, essa crescente fiscalização e também essa crescente fiscalização é um efeito do processo de ruralização que começa a acontecer. Ô, gente, só uma questão aqui. Não vamos pensar que Roma era uma civilização urbana, tá? A maior parte dos romanos vivia no campo. Só que o que acontece a partir do século V é que a população do campo vai ganhar uma importância ainda maior do que já tinha. Não é que Roma era um lugar que só tinha cidade e o campo era despovoado e agora todo mundo vive no campo. Não é isso. Mas é que o campo vai começar a ter uma importância maior do que tinha na época de Roma. Um outro pai do mundo medieval é a herança bárbara, ou herança germânica. Repito, a Idade Média surge desse choque, desse conflito entre dois povos. E um sinal, e também o nascimento da Idade Média ele é traumático, porque para muitos o mundo estava acabando. Porque como Roma, que tinha um poder universal, ruim, como assim, diante desses povos selvagens, bárbaros, o mundo está acabando? O que está acontecendo? No caso da herança bárbara ou herança germânica, nós temos alguns pontos que vão marcar a Idade Média. O primeiro deles é a questão da pluralidade política. Diferente de Roma, o Império Romano ele foi organizado com base na cidade. Então, a cidade de Roma mantém o domínio do Império e ela é ligada por estradas a diversos pontos do Império. Quem manda é o imperador. Você tem um poder mais centralizado. Os povos da Germânia não se organizavam dessa forma. Eles se organizavam em tribos, que tinham autonomia, então você tem uma pluralidade política, ou seja, várias formas de poder e não um poder unido, centralizado. Dentro dessas tribos, existe um chefe guerreiro. Esse chefe guerreiro, ele depende da fidelidade dos seus guerreiros. Então, como é que ele consegue, que aliás foi uma outra herança dos povos germânicos, como é que ele consegue a fidelidade
dos seus guerreiros? Os chefes da Germânia distribuíam uma espécie de bens que eles chamavam de feu. A palavra feu, em germânico, significa gado. Mas é um gado entendido como um bem dado em troca de algo. Então, como é que funcionava? O chefe guerreiro distribui o feu, o gado. Vamos lembrar que a sociedade germânica, além de ser uma sociedade tribal, de organização plural, ela também foi uma sociedade bastante dependente da agricultura e do pastoreio. Então, esse chefe entrega esses gados, muitas vezes espólio de conquistas, de guerra, para seus guerreiros. Em troca, ele exige o quê? A fidelidade. Então, você tem essas relações recíprocas. Isso vai marcar também a relação da Idade Média, entre suzeranos e vassalos. E a palavra feu deu origem à palavra feudo, que vai marcar o chamado feudalismo. O feudalismo, propriamente, você só pode encher a boca para falar de um feudalismo na Europa a partir aí do século XI. Depois da queda de Roma, no século V, a autoridade imperial se desgasta, rui, você vê essas influências germânicas misturando com as influências romanas, e esse caldeirão de misturas, depois de séculos, século V, VI, VII, é um processo lento, não é um processo rápido, vai dar origem a uma sociedade que depois foi chamada de sociedade feudal. Mas as origens dela já começam a ser encontradas aqui. O outro ponto é um certo deslocamento de importância. O mar Mediterrâneo, que era o grande centro de Roma, o grande centro do mundo romano, ele vai perder um pouco de importância na Idade Média. Ele continua sendo uma rota importante de comércio, só que ele vai perder um pouco desta importância. E quem vai ganhar importância é a região do Mar do Norte. O Mar do Norte, vou mostrar mais à frente, é um mar é o mar do norte da Europa, entre aí a Inglaterra e a Alemanha. Então, este mar vai começar a ter uma importância um pouco maior nas relações comerciais e de eixo gravitacional da Europa. Então, isso é uma influência germânica, porque os germânicos vinham do norte. Então, é um pouco natural que o eixo de gravitação saia do que antes era o sul, o Mediterrâneo, que era Roma, e passe um pouco mais para o norte, que é a terra dos germânicos. E, além disso, o que vai garantir a fusão entre romanos e germânicos é o cristianismo. O cristianismo é aquilo que fica de pé, é o herdeiro de Roma. Os povos bárbaros não eram cristãos. Eles viram cristãos entrando no Império Romano. Lógico que isso é um processo lento, é um processo gradual, é um processo que vai levando aí décadas para se constituir. Mas os bárbaros vão acabar, em questão de 20, 30, 40 anos, abraçando a fé cristã. E o que permite a mistura de povos, os casamentos entre cristãos e povos bárbaros, entre romanos e bárbaros. E essa mistura de povos vai acabar dando origem aí depois do que nós chamamos de mundo medieval. Bom, é bom lembrar que o cristianismo ele representa também a grande união, a grande integração, a grande fusão da Europa. A Europa, na época da Idade Média, em grande parte da Idade Média, ela foi chamada de cristandade. Então, o que une os europeus era a ideia de pertencer a um mundo de Cristo, à religião cristã, que se considerava ter o poder universal, herdeira de Roma. Bom, aliás, uma questão aqui. A palavra Idade Média, só voltando aqui a palavra Idade Média, ela foi uma palavra que foi dada de uma maneira extremamente pejorativa, tá? Essa palavra Idade Média começa a surgir por volta do século XV.
na época dos renascentistas, século XV e século XVI. Eu ainda vou discutir eles nas próximas aulas. Mas eles dão esse termo Idade Média porque eles acreditavam no seguinte, que havia dois grandes polos de desenvolvimento cultural da história. Então os renascentistas do século XV foram os primeiros a dividir a história em períodos. Então eles falam o seguinte, vamos supor que fosse possível fazer um gráfico aqui. Então eles vão dizer o seguinte, o início desse gráfico, a cultura estava no auge. Era na época da Grécia e de Roma. Depois, devido às invasões bárbaras, o mundo romano ruiu, sucumbiu. E segundo os renascentistas do século XV e XVI, a produção de cultura caiu, despencou. O homem entrou num obscurantismo, entrou numa época de trevas. E esta época durou, segundo os renascentistas, 1000 anos. Depois, no século XV, veio o Renascimento, que o próprio nome já diz tudo, né? A ideia de renascer. Renascer o quê? Renascer é uma cultura, como se tivesse morto. E esse Renascimento, ele ficou marcado como a valorização da cultura greco-romana, ou seja, das tradições de gregos e romanos, que marca que foi chamado de Renascimento. E por que os renascentistas dividiram a história em fases? Porque eles queriam dizer o seguinte, olha, nós não temos nada a ver com a Idade Média. Foi um período perdido da história e nós estamos resgatando, renascendo com a cultura verdadeira, vamos dizer assim, que segundo eles seria a cultura dos gregos e dos romanos. E aí eles chamam esse período aqui, que está no meio, num vale, supostamente um vale de sombras, entre as conquistas romanas e gregas e a revalorização no século XV com o Renascimento, esse vale escuro é uma idade mediana. É uma idade que está no meio entre esses dois grandes polos, que eles vão chamar de idade média, que é um termo totalmente pejorativo. Esses renascentistas vão dizer que este período, que nós vamos começar a estudar agora, foi um período que o homem não fez absolutamente nada. O homem não se dedicou à cultura. O homem ficou preocupado demais em rezar, queimar bruxas, e rezar. E a cultura foi abandonada, os livros foram abandonados, etc. Portanto, para os renascentistas foi um mundo perdido. Atualmente, nós não pensamos dessa forma, muito pelo contrário. A Idade Média foi um período rico em cultura, sim. É só você lembrar, por exemplo, no caso da literatura, o trovadorismo, que é uma manifestação literária durante a Idade Média. Você tem, por exemplo, as catedrais em estilo românico, estilo gótico, que atualmente atraem turistas do mundo todo quando vão à Europa. Você tem as histórias de cavalaria, que fascinam até hoje. Isso só para ficar, porque nós vamos ter uma aula ainda sobre a cultura medieval, mas só para ficar na superfície. Sem contar essas línguas modernas, como português, espanhol, francês, que começam a surgir na Idade Média. Então, quer dizer, a Idade Média foi um período, sim, de grande cultura. Só que não foi um período, na época dos renascentistas, século XV e XVI, eles não valorizaram. Então, eles meio que criaram uma ideia pejorativa a respeito da Idade Média, que não corresponde mais com a visão que nós hoje temos sobre ela. Portanto, se em algum vestibular seu tiver uma alternativa dizendo que a Idade Média não produziu nada que prestasse, que foi um período perdido, não marque. Se você marcar, a possibilidade de erro é considerável. Altíssima, diria. Vamos lá. Eu dividi aqui a Idade Média, para que nós possamos entender ela um pouco melhor, em 4 grandes períodos. Nesta aula nós vamos ver 2. O primeiro deles é a chamada Primeira Idade Média. Alguns historiadores também chamam de Antiguidade Tardia. Antiguidade, o período
dos gregos e romanos. Então seria já um período mais avançado da antiguidade. Um período em que, no caso a Europa, começa a sofrer uma série de transformações, de mutações, e o mundo clássico, o mundo antigo, o mundo romano começa a ser deixado de lado. Essa idade, ou também chamada Primeira Idade Média, é o inicinho da Idade Média. É a época de mistura, é a época de transição entre a queda de Roma e o nascimento do que viria a surgir. Esse período, ele se estende aí a rigor do século V ao século VIII. E é um momento aí que aqueles elementos que eu falei anteriormente, a herança romana, a herança germânica e o cristianismo vão começar a se fundir. Só que também é um momento muito complicado para a história europeia. É um momento que você tem muita fome, você tem epidemias de malária, você tem epidemias de varíola. A população da Europa, ela continua caindo. Ela já vinha caindo desde a época de Roma, por volta aí do século III, IV, a população do Império já vinha diminuindo. Essa queda continua e ainda aumenta, seja pelas doenças, seja por epidemias, seja por invasões bárbaras, seja por fome, seja por uma série de problemas. Santo, nesta época, é quem faz milagres de aparecer comida, que é o indicativo de fome, de período meio que tenebroso. Além de ser um período tenebroso, a autoridade imperial romana, nessa época, ela rui totalmente. Então você tem, em substituição ao antigo Império Romano, você tem a formação desses povos, desses reinos bárbaros, como, por exemplo, o dos suevos, norte de Portugal, os visigodos, na maior parte da Espanha, os francos, no que viria a ser a França, os ostrogodos, os anglo-saxões. Aliás, a palavra anglo é que vai dar origem à palavra Inglaterra. Os vândalos no norte da África e no Oriente, o antigo Império Romano, com a capital em Constantinopla, ainda se mantém. Só que esse império ele vai começar a ter uma influência cada vez maior da cultura grega. Tanto é que ele vai mudar o nome, ele vai ser conhecido depois como Império Bizantino. Esse Império Bizantino, o nome, a palavra bizantino, vem do antigo nome de Constantinopla. O antigo nome de Constantinopla era Bizâncio. Bizâncio foi uma cidade fundada pelos gregos, na época da expansão grega pelo mar Mediterrâneo. E eles fundam essa pequena cidade entre o Ocidente e o Oriente. No início do século IV, o imperador romano Constantino decide mudar a capital de Roma para o Oriente, que era uma área mais rica. Então Roma deixaria de ser a capital e a capital passaria para ser uma cidade no Oriente. A cidade escolhida foi a cidade de Bizâncio, que ela foi totalmente reconstruída, reformada. E ficou conhecida como Constantinopla, a cidade de Constantino, que por volta de 330 acaba transferindo a capital de Roma, a capital do Império Romano, para Constantinopla. Bom, de lá, século IV, o Império Romano está em crise, o Ocidente acaba sendo invadido e fragmentado em uma série de reinos, que nós chamamos de romano-bárbaros, porque eles misturam elementos romanos e bárbaros. Só que a autoridade imperial do Ocidente, ela rui. Nenhum desses reinos, com exceção do reino dos francos, mas isso aí por volta do final do século VIII somente, mas nenhum desses reinos conseguiu substituir totalmente Roma. Então, o poder do Estado no Ocidente cai. Ele é conservado com dificuldade apenas no Oriente, em Constantinopla, com o Império Bizantino. Bom, vamos lá. O período que se segue, que é a chamada Alta Idade Média, que pega aí os séculos VIII ao X, a segunda fase da Idade Média, das 4 que eu vou falar para vocês ainda,
só que as outras duas vão ficar para a próxima aula, não para esta. Mas a situação na Alta Idade Média, ela, ao que parece, ela melhorou um pouco do que vinha acontecendo na Europa desde a Primeira Idade Média. Ou seja, questão de fome, questão de epidemia continua, só que dá uma melhorada. Tanto é que o cenário de desespero, de fome, mesmo dando uma melhorada, ele ainda continua meio que aterrador. Tanto é que nós temos uma crônica da cidade de Mosela, na França, que diz o seguinte, vejam só, isso é século VIII, então, nesse período ainda. Os homens comiam os excrementos uns dos outros, homens comiam homens, irmãos comiam seus irmãos, as mães comiam seus filhos. É um indicativo de um período muito complicado de fome, de epidemias, de problemas. Só que a situação aí, depois do século VIII, o século IX, ela começa a dar uma melhorada. Mas ainda não é uma grande melhorada, mas algumas coisas vão se resolvendo. As epidemias vão começando a diminuir, a situação de fome vai começando a se estabilizar, mas nós temos uma novidade. No século IX, a autoridade imperial, aquela que tinha ruído com a queda de Roma, ela foi restaurada. Mas restaurada temporariamente, provisoriamente, com o surgimento do chamado Império Carolíngio. O que foi o Império Carolíngio? O Império Carolíngio nada mais foi do que um império organizado pelos francos, que ocupavam a antiga província romana chamada de Gália. De todos os reinos romano-bárbaros, o mais importante de todos foi o reino dos francos, devido a esse Império Carolíngio. O reino dos francos ele foi montado graças a uma aliança entre a monarquia franca e Roma, e o Papa. Por que isso? O Papa, nessa época de invasões, de insegurança, o Papa precisa de um rei forte, com exércitos poderosos, capaz de defender a Igreja. Ao mesmo tempo, este rei, que teria seus exércitos, é interessante a ele fazer uma aliança com a Igreja, com o Papa. Porque se ele faz uma aliança com o Papa, volta a questão. O Papa é o chefe da Igreja. A Igreja é a grande instituição religiosa. Se o rei faz uma aliança, consegue montar uma aliança com o papado, ele se fortalece frente aos seus súditos cristãos. Então, a aliança entre monarquia e papado se torna algo interessante a ser feito. Esta aliança, ela começa a ser visível no início da Idade Média. Essa aliança que depois vai gerar problemas, né? Quem depende de quem? A Igreja depende do rei ou o rei depende da Igreja? Que vai ser uma grande questão na Idade Média. Mas essa questão, ela começa a se formar nesse período, com o Império Carolíngio. O Império Carolíngio ele foi chamado na época, hoje nós o conhecemos como Império Carolíngio, devido à dinastia carolíngia, ou seja, uma família que governava a monarquia franca, conhecida como Carolíngia. Hoje nós conhecemos esse império como Carolíngio. Na época, ele era chamado de Sacro Império Romano. Ou seja, o Império Romano tinha sido restaurado no Ocidente. Alguém era aclamado imperador no Ocidente, imperador romano, mas o imperador sacro, portanto, o imperador que foi coroado pelas mãos da Igreja, no caso, pelas mãos do Papa. Esse imperador em questão é o Carlos Magno. O Carlos Magno foi o maior nome da monarquia franca, foi aí um dos maiores nomes da Idade Média, e no Natal do ano 800, ele parte por uma viagem a Roma. E durante a missa, o Papa, Leão III, acaba o coroando com a coroa que havia sido dos imperadores romanos. Essa celebração, o fato de você colocar uma coroa romana na cabeça de um cara, de um governante, que aos olhos de Roma no passado seria um bárbaro, porque afinal de contas, Carlos Magno era rei dos francos. Os francos eram bárbaros para Roma.
Então, o que nós temos aqui? A coroa imperial romana sendo colocada na cabeça de um guerreiro que os romanos chamariam de bárbaros, pelas mãos da igreja. Esse episódio, essa cerimônia, ela representa bem essa fusão do início da Idade Média. O que é da herança romana, o que é da herança germânica e o cristianismo garantindo esta fusão, esta união entre esses dois elementos. E o Carlos Magno se torna aí o principal agente desta união. Tanto é que foi chamado de Sacro Imperador Romano, pelas mãos do Papa. Só que ao mesmo tempo que toda a autoridade do Império Romano era restaurada no Ocidente, havia um problema que amedrontava a Europa: o islamismo. Como eu disse, o que une os europeus é a ideia da cristandade, a fé cristã. O problema é que o avanço de uma religião que é monoteísta, acredita em um único Deus, e ela vai avançando e adquirindo territórios e fiéis, ela começa a ser vista como uma grande ameaça para a Europa cristã. Os muçulmanos, como esse mapa mostra, ocupam todo esse território de verde e avançam sobre a Europa através da Península Ibérica, em 711, século VIII, um pouquinho antes de Carlos Magno ser coroado imperador romano. A Península Ibérica pertencia aos visigodos, que era um povo cristão, assim como os francos. Só que eles foram expulsos da península e os muçulmanos conquistam o território. Os muçulmanos ainda avançam para o restante do continente europeu. Tentam atravessar essa cadeia montanhosa que é chamada de Pirineus, que separa a Península Ibérica do resto da Europa. E no sul do que hoje é a França, os muçulmanos foram derrotados numa batalha que fica conhecidíssima, que é a Batalha de Poitiers. Deixa eu apagar aqui. A Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers ocorre em 732 e é uma vitória franca, ou seja, da monarquia franca, sobre os muçulmanos. Essa vitória franca sobre os muçulmanos reforça ainda mais o poder dos muçulmanos e a ideia, a possibilidade de uma aliança com o papado, porque afinal de contas eles ajudam a impedir, a barrar o avanço muçulmano pelo resto da Europa. Então, a expansão muçulmana, ela foi importante também para garantir o sucesso dos francos e a força do reino franco como o reino entre os reinos romano-bárbaros, que sucederam Roma, o reino mais importante e o que teria melhores condições de se tornar um futuro império romano. Por isso a coroação de Carlos Magno. Bom, só que tem um problema aqui. Como eu disse, o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, ele marca esta união, esta mistura entre o que é romano, o que é germânico, feito pelo cristianismo. Isso vai gerar um pouco de contradição. Porque olha só, segundo a tradição germânica, o líder, o rei, deve ser um líder guerreiro, um comandante militar. Só que segundo a tradição cristã, o rei, o imperador, deve ser um garantidor da paz. Então, o imperador carolíngio, ele vai ser o quê? Ele vai seguir a tradição germânica ou vai seguir a tradição cristã? Que ele é herdeiro das duas e que nesse momento serão contraditórias. Além disso, a herança germânica, ela foi pautada, ela foi baseada no pluralismo político, ou seja, diversos poderes. Só que agora, pela tradição cristã e romana, o Império Carolíngio teria um poder universal, um poder supremo. Então, qual das duas tradições a monarquia franca vai ter que lidar? Ou a tradição germânica, o pluralismo, ou seja, vários poderes, ou o poder supremo, que é a tradição cristã. Então, essas questões, essas contradições vão começar a
enfraqueceu um pouco o império. Carlos Magno, ele tendeu, durante o seu reinado, que começa em 800 e termina em 814, ele tendeu a ser um chefe guerreiro. Expande os domínios do reino dos francos, que é essa parte pintada toda de rosa, de salmão, e os francos começam a conquistar esses territórios de amarelo, que são conquistas na época de Carlos Magno, e ainda avançam para outros territórios mais a leste. O avanço das conquistas de Carlos Magno, que começam a montar um grande império no Ocidente, favorecem a igreja porque servem para expandir o cristianismo ainda mais, diversos pontos da Europa. Só que tem um detalhe. O Carlos Magno, ele procura garantir a fidelidade dos seus guerreiros através de uma tradição germânica antiga. Qual que era? Aquela tradição entre o chefe e seus guerreiros. Então, essas relações recíprocas. Então, o chefe entrega bens em troca da fidelidade. Carlos Magno começa a fazer uso, e muito uso, da questão da vassalagem. A ideia de que o rei entrega terras à nobreza, a todos os elementos mais fortes, mais importantes do império, em troca da fidelidade deles em caso de guerra. O problema é que numa sociedade agrícola, a terra é essencial, a terra é a base do poder. E aí o que acontece? Se você entrega terras à nobreza, o poder dela vai aumentando perante o rei, perante o imperador. Carlos Magno morre em 814 e é sucedido por seu filho, Luís o Piedoso, que não faz tantas conquistas como o pai. Ele se apega mais à tradição de garantidor da paz, que é a tradição cristã. Só que, ao mesmo tempo, ele continua doando terras à nobreza em troca de fidelidade. Conclusão, as terras do imperador vão diminuindo, porque ele tem que entregar terras e vai tirar das próprias, e o poder da nobreza vai subindo. Um outro problema que pega esse atrito entre a herança romana e a herança germânica. Vocês devem se lembrar que os romanos tinham uma separação muito nítida entre o que é privado e o que é público. Os bárbaros não tinham essa separação. Na cabeça dos bárbaros, público e privado se misturavam. O que isso significa aqui na prática? No caso de Roma, quando o imperador morria, o trono não seria necessariamente passado por seu filho, mas sim por alguém que supostamente poderia representar e governar bem o império. E, se fosse passado para o filho, só seria passado para um, não para vários. Na cabeça dos bárbaros, o rei, ele governa o império, só que aquele império, aquele território é como se fosse um bem dele, é dele. Então, se ele tem 5 filhos, os 5 filhos vão dividir aquele espaço, aquele território. Se ele tem 14, como era o caso de Carlos Magno, seria dividido em 14 partes. O império só não foi dividido em 14 partes quando Carlos Magno morreu, porque quando ele morreu ele só tinha um filho vivo. Quando Luís o Piedoso, filho de Carlos, morreu em 840, ele tem 3 filhos vivos. E os 3 querem ser imperadores. Então você tem essa mistura. O imperador franco é imperador romano, inclusive ele usa esta coroa aqui. Só que ao mesmo tempo ele tem que preservar um estado que é público. Mas, quando ele morre, a tradição germânica exige que os seus domínios sejam divididos. Então vocês notem aí essas contradições. Como o Império Carolíngio é uma mistura de diferentes heranças, uma hora essas heranças se contradizem. Isso enfraquece o Império. A situação da sucessão de Luís o Piedoso é resolvida através de um tratado, que fica conhecido como Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun foi assinado em 843, como mostra nesse mapa aqui. Ó. Então aqui você tem um grande mapa, mostrando o Império Carolíngio, o Império Islâmico, e este aqui ó, seria o Império Bizantino.
com a capital em Constantinopla. Tá? Por outro lado, você tem esse pequeno mapinha aqui, ó, que ele mostra o quê? Ele mostra a divisão do Império Carolíngio, pelo Tratado de Verdun. Segundo o Tratado de Verdun, o Império seria dividido em 3 partes, para cada um dos filhos de Luís o Piedoso. A parte ocidental, para um dos filhos de Luís, chamado Carlos. A parte central, para Lotário. E a parte oriental, para Luís. O que acontece com isso? O Império Carolíngio se enfraquece, porque ele é dividido em 3 partes. Para muitos historiadores, o Tratado de Verdun também dá início a uma separação entre o Ocidente, o que viria a ser a França, e as terras do Oriente, o que viria a ser a Alemanha. Já começa a ter uma distinção entre as duas partes, herdeiras do Império Carolíngio. Pois bem, o que está acontecendo aqui? O Império se enfraquece. O Carlos Magno, na época que era vivo, fez muito uso da vassalagem, ou seja, da distribuição de terras, o que vai fortalecer a nobreza. Os seus filhos continuam com esse processo e ainda dividem o império entre si. O que vai acontecer aqui? A autoridade imperial vai diminuindo cada vez mais. Então, aquela autoridade que tinha sido restaurada no início do século IX, ela entra em colapso em meados do mesmo século. E para completar a situação, o Império Carolíngio começa a ser atacado. No século IX, você tem novas invasões à Europa. De um lado, você tem guerreiros vindos do leste, que são chamados de magiares, também conhecidos como húngaros, que começam a ameaçar os territórios do leste do Império. Os muçulmanos estão sempre ameaçando nessa região da Espanha, mas a ameaça não é tão forte. A pior de todas essas ameaças vem do norte, os vikings, que partem do que hoje é a Suécia, a Dinamarca e atacam a Europa. Só que os vikings têm navios e os seus navios avançam sobre os rios, saqueando as cidades do interior, o que gera todo um clima de insegurança. Aí vem a questão. O Império Carolíngio se enfraquece. O imperador não tem autoridade, não tem poder para impor a defesa nos diversos pontos do império. A nobreza se fortaleceu com a doação de terras. O império se enfraqueceu ainda mais com essa divisão em 3 partes. O que vai acontecer aqui? Esse clima de insegurança e de impotência dos imperadores para garantir a defesa do império vai fazer com que cada um daqueles nobres que haviam recebido terras nessa relação de vassalagem comecem a defender as próprias terras com muralhas. Então o que vai acontecer aqui? O poder imperial ele vai ruir de uma vez por todas. Ele vai dar origem a uma formação uma formação plural, ou seja, de poder fragmentado, que com o passar dos séculos vai acabar sendo chamado futuramente, quando nós vamos ver na próxima aula, de feudalismo. Mas isso por volta do século XI. Só que as origens dele já começam a aparecer desde a queda de Roma. Aí você vai ter uma tentativa de recuperar essa autoridade com o Império Carolíngio que não dá certo. Um outro ponto que eu comentei, meio por cima, mas agora eu quero falar com mais ênfase, que é o islamismo. A palavra islamismo, a palavra islão, significa submisso diante da vontade de Deus. O islamismo, ele surge depois do cristianismo, ele foi uma das grandes religiões monoteístas da história. Você tem essas 3 grandes religiões monoteístas, que são as religiões que têm um Deus só. O judaísmo é o mais antigo, o cristianismo é o segundo e o islamismo é o terceiro. O islamismo começa a aparecer por volta aí do século VII depois de Cristo. Aonde? Na Península Arábica, nessa região. Principalmente na área de Meca
que se torna aí um importante centro da religião islâmica. O islamismo aparece por volta do século VII com Maomé. Segundo a religião islâmica, Deus, Alá, disse a sua palavra para Maomé, e Maomé deveria repassá-la para a humanidade. E tudo o que Deus disse foi escrito em um livro, que em árabe significa recitação, que é o Alcorão. Portanto, o Alcorão seria a palavra de Deus. O islamismo tem um importante centro de fé em Meca, que é a Kaaba. A Kaaba é esse prédio, uma espécie de um cubo negro, que está localizado numa grande mesquita em Meca. É um importante centro da cultura islâmica. O islamismo, ele se expande entre os séculos VII e VIII para territórios do Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica. O cristianismo, essa religião islâmica tem o seu profeta Maomé, o seu livro sagrado, o Alcorão, uma religião monoteísta de um único Deus, voltado para Alá, se tornou uma grande ameaça do cristianismo na Idade Média, os grandes inimigos do cristianismo. A cristandade acabou chamando os povos muçulmanos de infiéis, ou seja, aqueles que não acreditavam em Deus. Porque na cabeça do cristianismo, do início da Idade Média, como eu disse anteriormente, eles acabaram herdando o poder universal de Roma, ou seja, aquele poder supremo. E, sendo assim, o cristianismo acredita que ele tem o poder, o verdadeiro Deus, a verdadeira fé. Então o islamismo, ele aparece como algo relacionado a uma antítese da fé, algo contrário à fé. Então, o fiel seria o cristão, o infiel é o muçulmano. E o muçulmano se torna a grande perigo da cristandade, que nós vamos ver ainda mais para frente, na próxima aula, quando for falar de cruzadas, para entender essas expedições religiosas contra o mundo islâmico. Porque aos olhos da cristandade, os muçulmanos não acreditariam em Deus, e sim em alguma manifestação demoníaca. Porque aos olhos da cristandade da Idade Média, o verdadeiro e legítimo Deus é o deles. Então, você tem uma sociedade profundamente intolerante frente a outras fés. Bom, para concluir, o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele foi o que sobrou do Império Romano do Oriente. A capital em Constantinopla, um império que acabou abraçando a cultura grega, acabou substituindo o latim pelo grego como língua. A própria administração do Império Bizantino, ela tendeu a ser menos centralizadora com o passar dos séculos. Começou a ser mais descentralizada, mais fraca. E o Império Carolíngio, ele sobrevive. O Império Bizantino, ele sobrevive. Este império teria sido fundado no final do século IV. E ele sobrevive até o século XV, por volta de 1453, quando a cidade de Constantinopla, a sua importantíssima cidade e uma das cidades mais importantes do mundo da época, uma cidade entre o Ocidente e o Oriente, uma cidade importante para rotas comerciais, contatos, quando a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos. O Império Bizantino acaba terminando. E depois a cidade de Constantinopla vira uma capital para os turcos, para o Império dos Turcos, que foi um império que sobreviveu aí até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, quando o Império Turco-Otomano rui frente à derrota na Guerra de 1918. Mas o Império Bizantino era um império cristão, um império que, com o passar dos séculos, ele no início do império, no século VI, na época do imperador Justiniano, os bizantinos tentaram reconstruir o Império Romano, ou seja, enviaram expedições para recuperar territórios do Ocidente. Mas, mesmo com essa expansão territorial do século VI, ela não foi contínua. Então, o Império Bizantino foi perdendo territórios. Século VII, VIII, você teve a expansão muçulmana, que pegou territórios do Império Bizantino.
E ele foi sobrevivendo até o século XV, diminuindo de território, até chegar só em Constantinopla. Quando o Império Bizantino termina, a única coisa que é Império Bizantino é a cidade de Constantinopla. Todo o resto já tinha sido perdido. Durante a Idade Média, o Império Bizantino, apesar de ir perdendo territórios e poder, ele continuou sendo uma força considerável. Tanto é que a cidade de Constantinopla era uma das principais cidades do mundo. Só que havia um problema com Roma. O imperador no Império Bizantino tinha um poder que nós chamamos de cesaropapismo. Cesaropapismo. A palavra cesaropapismo vem de César, indicando imperador, Estado, e papismo indicando o poder da igreja. Então, o imperador bizantino ele tinha um misto de autoridade política e religiosa. O problema é que o fato do imperador bizantino exercer uma autoridade religiosa coloca ele em confronto com o papado, que quer ser o grande chefe da igreja. Então você vai ter duas igrejas, a romana ocidental e a de Constantinopla oriental, que tentam brigar pelo controle supremo da cristandade. Esta briga entre as duas fés, entre as duas alas do cristianismo, acaba levando o que foi chamado de cisma do Oriente. A palavra cisma do Oriente, a palavra cisma, meus caros, Oriente, ela significa quebra. Então, o cisma do Oriente seria a quebra da unidade cristã. De um lado agora, você teria a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega com a capital em Constantinopla. Então, essa mudança do cristianismo, ela teve efeitos. A igreja do Ocidente vai passar para o controle do Papa, e a igreja do Oriente para o controle de Constantinopla. As duas religiões são cristãs, acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus, mas a principal mudança do ponto de vista religioso foi mais uma questão de santos. A igreja católica passou a ter os seus próprios e a igreja ortodoxa os seus outros, os seus específicos. E é isso, essas são as principais forças do início da Idade Média, o Império Carolíngio, o Império Muçulmano e o Império Bizantino. Esse início da Idade Média é esse confronto entre tradições germânicas e romanas e o cristianismo servindo para unir a nova sociedade da Europa, a chamada Idade Medieval. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos continuar com a Idade Média, mas aí eu já vou discutir os séculos 13, 14, 15, o auge e o final da Idade Média. Então eu espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.